Boa tarde, sejam muito bem-vindos, todo mundo que acompanha presencialmente e também pelo YouTube. Hoje, então, vamos à nossa quinta aula do minicurso de pré-cálculo e vamos continuar aí o estudo do valor absoluto ou módulo, né, de números reais. Né? Bom, então iniciamos com a seguinte observação. Bom, pessoal, quando a gente está lá, né, deixa eu esconder ali, né, para perguntar para vocês, se a gente está lá resolvendo, né, raiz quadrada, e eu estou lá, raiz quadrada de x ao quadrado, né? Posso chegar lá em oferecimento à Tramontina, cortar um com o outro, e isso daqui é igual a x? O pessoal da Civil não vale, tá? Sim, uma raiz pode ser vista como um expoente fracionário. Mas eu posso cortar e isso dá exatamente x? A questão é, isso dá x? Módulo de x. Por quê, pessoal? Porque olha só, eu não poderia escrever assim, ó, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado? Poderia, não é? Se eu escrever isso aqui, ó, o x não está falando nada aqui que x tem que ser positivo, na primeira linha que eu escrevi aqui. Então, se eu escrevo assim, ó, quando a gente corta o quadrado com a raiz e não se atenta ao sinal do x, né, do elemento que está lá dentro, o que acontece? Cortei, isso aqui deu menos 1. Tá, mas quanto que é menos 1 ao quadrado? Menos 1 vezes menos 1? 1 positivo. Raiz de 1? 1. Então, você está falando que 1 é igual a menos 1? Ué, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Certo? E onde mora o erro? O erro mora, pessoal, na resposta da raiz quadrada. Tem como você ir lá e calcular a raiz quadrada de um número e isso te retornar um número negativo? Tem como? Não. Por quê? Como que a gente define a raiz quadrada? Ah, a raiz quadrada de um número é o quê? É um outro número que, quando multiplicado por ele mesmo, dá o que está dentro da raiz, não é? É assim que a gente definia a raiz. Agora, pensa só, se a resposta da raiz te dá um número negativo, tem como a resposta te dar um número negativo? Não tem, porque quando você pega negativo vezes negativo, te dá positivo. A resposta da raiz não pode ser negativa. Tá? Olhando a raiz como função, a gente vai ver que a imagem da função raiz quadrada ela é somente os positivos. E isso vale para qualquer raiz de índice par. Tá? Raiz quarta, raiz sexta, todo númerozinho aqui par que aparecer aqui no índice da raiz. Tá? Isso vale. Ok? Então, atentos, né? Então, a resposta da raiz não pode me retornar um número negativo, apenas o positivo. Então, eu posso cortar o quadrado com a raiz? Pode, só que na resposta vai te dar módulo de x, né? Para eliminar exatamente essa duplicidade que a gente tem do termo quando você eleva ao quadrado ali, né? Para ter aquela resposta. Porque, por exemplo, você poderia pegar aqui a raiz quadrada de 4. Se você imaginar, qual é o número que vezes ele mesmo dá 4? 2. Mas é só o 2? Não, o menos 2. Não é? Porque menos 2 vezes menos 2 dá 4. Mas eu poderia ter duas respostas para a raiz quadrada de 4? Não. Que beleza. Desligou aí, Jamile? Não? Tá gravando ainda? Tivemos uma queda de energia aqui para quem acompanha pelo YouTube. Temos de tudo dentro de uma aula de matemática, principalmente de cálculo, né? Pois é, nem a energia aguentou. Vamos lá. Então, o menos 2, né, não poderia ser uma resposta também da raiz quadrada de 4. Por quê? Porque eu teria duas respostas, né, para um mesmo cara. Né? E depois a gente vai ver o que é uma função. Uma função não pode pegar um mesmo elemento e levar em duas respostas diferentes. Então, a raiz quadrada não seria função, nesse caso, certo? Então, para estar bem definido, então, a gente tem que ser sempre, o valor final da raiz tem que ser um número positivo. Por isso que a gente tira, então,
o módulo. Então, aí isso aqui, para corrigir, então, módulo de menos 1, que é exatamente o módulo de 1. Ok? Muito bem. Certo? Então, sempre atentos ali. Posso cortar o quadrado com a raiz? Pode, mas sempre lembrando que é módulo de x. Se eu sei que o cara lá de dentro que eu cortei a raiz é positivo, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que módulo de um número positivo é ele mesmo. Beleza? Mas se eu não sei, se ele pode ser tanto positivo quanto negativo, coloco o módulo dele lá. Muito bem, que é essa observação que a gente tem aí, né? Para todo A, número real, a raiz quadrada de A quadrado é o módulo de A. Muito bem, que propriedades que a gente tem, então, também do módulo? Pensa só, o módulo de menos A é igual ao módulo de A. Por quê? O módulo ele não tira o sinal, não toma exatamente o valor absoluto, o valor do elemento, do número real, sem o sinal. Então, se ele vai eliminar o sinal, se tiver mais um sinal ali, vai ser eliminado também. Ok? O resultado final vai ser sempre positivo. Outra propriedade, o módulo, pessoal, ele se comporta bem, tanto com o produto quanto com o quociente. Então, se a gente tira módulo do produto, é o produto dos módulos. Né? Então, por exemplo, módulo de um número vezes outro, aí você vai pegar módulo do primeiro vezes módulo do segundo. Então, ele se comporta bem. E a mesma coisa acontece com o quociente. Né? Então, se eu tenho módulo de A sobre B, lembrando que B não pode ser zero, né? Nunca dividirás por zero. E então, isso vai ser o módulo de A sobre o módulo de B. Okay? Aí pode surgir a pergunta, e a soma, professor? O módulo da soma, o módulo da diferença? Cuidado, o módulo da soma ou da diferença não é a soma dos módulos, nem a diferença dos módulos. Por quê? Pensa só, vamos pegar um exemplo simplesinho aqui. Ó. Módulo de menos 2 mais 4, por exemplo. Quanto que isso dá? Quanto que é menos 2 mais 4? 2. Módulo de 2 dá 2. Beleza. Agora, se a gente pudesse quebrar aqui na soma dos módulos, isso aqui seria, então, módulo de menos 2 mais módulo de 4, não é? Mas quanto que é o módulo de menos 2? 2. E o módulo de 4? 4. Então, 2 mais 4 é? 6. Está vendo que deu diferente? Então, não quebra o módulo nem na soma e nem na diferença, tá? Então, eu só posso quebrar o módulo no produto ou no quociente. Ele se comporta bem, ok? Principalmente por essa questão, né, de um ser positivo e outro negativo. Isso acaba com toda essa ideia aí do módulo, tá? Muito bem, como consequência, então, dessa propriedade, né, do módulo quebrar no produto, se eu tivesse uma potência, né, A elevado a n dentro do módulo, como eu posso quebrar? O que é A elevado a n? É A vezes A vezes A vezes A vezes A repetidos n vezes, não é? Então, como eu tenho um módulo de um produto de vários termos, vai ficar o módulo do A vezes módulo de A vezes módulo de A vezes módulo de A. Ou seja, módulo de A elevado a n. Então, ou seja, a potência pula para fora do módulo também. É uma propriedade aqui, estendendo a partir da segunda. Ok. Agora, então, vamos ver como que a gente pode interpretar o módulo como distância. Tá? Então, dados dois números reais, o valor absoluto módulo de B menos A pode ser interpretado como a distância de A até B. Então, se eu quero saber a distância de um número até outro, eu posso ver isso como módulo de um menos o outro. Professor, quem que eu escolho primeiro e quem que eu escolho depois? Não faz diferença. Por quê? Quando você olha aqui, ó, módulo de B menos A, lembra que a gente viu aquela primeira propriedade, que o módulo de um número é igual ao módulo de menos ele? Ó? Vimos que é a mesma coisa, não é? Então, olha só, se eu pego isso aqui, você concorda comigo que eu posso... Ó, eu vou comparar esse cara com esse carinha aqui. Ó. Essa aqui é a ideia. E eu quero mostrar que os dois são iguais. Então, olha só, isso aqui, para obter isso, qual que é a diferença de um para o outro? Não é o sinal? Então, eu não posso tirar um menos em evidência aqui, ó. Então, ficaria, ó, tá vendo que o A não tem menos na frente, né? É o mais. Então, se eu tirei um menos, preciso colocar o quê?
para virar mais? Outro menos, não é? Porque menos com menos dá mais, não é? Então vai ficar menos A. Aqui já tem um menos. Então, menos com o que dá menos? Com mais. Então, por isso que aqui eu vou precisar do mais. B. Tudo bem? E olha só. Ali a gente não viu que se eu tenho módulo de menos alguma coisa, isso é exatamente o módulo da coisa ser um menos? Essa é a primeira propriedade, ó. Módulo de um número com menos na frente é a mesma coisa se eu tirar o menos. Então, tirando esse menos que está em evidência aqui, vai ficar, então, menos A mais B. Mas o que é isso? Só agora invertendo a ordem aqui, que a gente sabe que a operação de adição aqui é comutativa nos reais. Então, B menos A. Exatamente aquele termo. Então, quando a gente quer a distância entre dois números reais, eu posso tomar, né, módulo de A menos B ou de B menos A. Tanto faz aí a ordem, ok? Bom, e se um desses números é zero? O que acontece? Se um desses números é zero, então eu posso tomar, por exemplo, vamos supor que o B é zero. Então, qual que é a distância de um número A qualquer até o zero? Bom, a gente não definiu ali como sendo o módulo de B menos A? Se o B for zero, então isso vai ficar 0 menos A, ou A menos 0, não é? E quanto que é o módulo de A menos 0? É o próprio módulo de A. Por isso que lá em cálculo 1, na turma da Civil, né, eu disse que quando a gente define o módulo, ele nada mais é do que a distância daquele número que está dentro do módulo até o zero. Essa que é a ideia geométrica, né, que acontece lá. E aí, então, eu já vou aproveitar para a gente tirar algumas propriedades. A primeira propriedade, então, por exemplo, se eu tivesse aqui, bom, vou chamar de x esse A, tá? Então, se eu tenho aqui, se eu estou interessado em resolver uma inequação usando o módulo, então, suponha que eu tenho módulo de x menor que um certo valor A, em um número A. Eu estou interessado no seguinte, quais são os números reais x, cuja distância até o zero, não é? A gente não viu que módulo de um número só é a distância até o zero? Então, quais são os x cuja distância até o zero é menor do que um certo valor dado A? Olhando para a reta numérica, então eu tenho aqui a nossa retinha real, eu vou marcar aqui o zero. Quais são os pontos da reta real que distam até A? Bom, eu poderia pensar nesse A como se fosse um número. Por exemplo, quais são os números reais cuja distância até o zero é menor que 4? Quem? Quais? Quais são os números reais cuja distância até o zero é menor que 4? Todo mundo que é menor está entre 4 e 0, certo? Porque a distância de qualquer número entre 0 e 4 vai ser menor que 4. Né? Mas é só os positivos aí? Não, né? Eu poderia pegar o lado dos negativos. Então, qualquer número real que estivesse entre 0, né, e menos 4, também ia ter uma distância até o 0 menor que 4. Pega, por exemplo, menos 3. Menos 3, qual que é a distância do menos 3 até o 0? 3, que é menos que 4. Então, está vendo que é todo mundo entre menos 4 e 4? Então, se eu pego um número genérico A, vai ser todo mundo entre menos A e A. Né? Considerando A positivo, claro, né? Senão não faz sentido falar que o módulo de um número, que é um número positivo, é menor que um número que é negativo. Não faz sentido. Então, o A como um número positivo, e aqui eu vou ter o menos A. Isso aqui é como se fosse um círculo unidimensional. Né? Você tem o círculo, né, a circunferência lá no plano, né? Mora num espaço de dimensão 2. O que seria um círculo na dimensão 1? Exatamente esse intervalinho aberto aí, entre menos A e A. Então, note que não tem o igual, né? Então a gente não vai incluir os extremos. Então, bolinha aberta nos extremos. E todo mundo que está nesse intervalo. Certo? Entenderam? Pela ideia geométrica de distância até o zero. Então, todos os números reais cuja distância até o zero é menor que A. Então, é todo mundo de 0 até A, mas também é todo mundo de menos A
até zero. Agora, e se tivesse maior? E se fosse módulo de x maior do que a? Seria o contrário, né? Ao invés de ter todo mundo cuja distância é menor do que aquele valor a, seria todo mundo cuja distância é maior do que aquele valor a. Né? Então seria o complementar desse conjunto, né? Seria todo mundo que mora acima do A, porque se eu pegar um ponto que está à direita de A aqui, ó, a distância até o zero vai ser menor do que A. A não é essa distância, esse tamanho. Se eu pegar qualquer ponto aqui, vai ser um tamanho maior. Então vai ter uma distância maior. E a mesma coisa acontece para qualquer ponto aqui à esquerda, né? Menor que menos A. Então se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, a distância dele até o zero vai ser maior do que a distância de menos A até o zero, que é A. Certo? Então, aqui teríamos esse intervalinho, 0, A, menos A. Então, seria todo mundo que ou é maior do que A, ou é menor do que menos A. Né? Traduzindo, né? Então, quem é que satisfaz essa propriedade aqui, módulo de x menor do que A? Todo mundo que está entre menos A e A. Tá vendo que eu eliminei o módulo aqui? Se a gente usa essa propriedade aqui, a gente elimina o módulo e aí fica só com uma inequação, como do capítulo 1 que a gente trabalhou. Agora, aqui, como que ficaria? Quem são os números x cujo módulo de x é maior do que A? X é maior que A ou x é menor do que A. Então, x menor do que menos A ou x maior do que A. Ok? Certo? Agora, o que acontece se a gente colocar mais do que um número ali? Colocar dois números, né? Ou seja, a distância de dois números entre eles ali, não mais só o zero, mas tiver A e B. Como que a gente poderia falar ali? Vamos supor que a gente tem um número fixado aqui, dois números. Suponha que eu estou com essa situação. Estou com módulo de x menos b menor do que a. Tá? Ali eu acho que provavelmente vai ser outra letra que eu vou utilizar, tá, pessoal, no slide, mas eu vou usar essa daqui só para não confundir ali e aproveitar. Tá? Quando a gente tem uma diferença dentro do módulo, o que significa? Significa que eu estou vendo a distância de quem? De x até b, certo? Então eu estou falando que a distância de x até b é menor do que a. Quem são esses pontos? Vamos ver na reta? Então vamos lá. Traça aqui a reta. Agora, eu vou marcar o zero. Quem é que eu vou marcar no lugar do zero? O b. Porque eu não estou procurando todos os números reais x cuja distância até b é menor do que a. Então, no lugar do zero, eu vou colocar b. Aí, quem são os números reais cuja distância até esse número b é menor do que a? Todo mundo que tiver a para a direita ou a para a esquerda. Concorda? Porque não é essa a distância. Então, eu não moro num mundo unidimensional. Então, o que significa se distanciar a? Significa andar para cima ou para baixo. Eu só tenho essas duas direções para andar, ou para cá ou para cá. Se a gente andar para cá, a gente vai chegar em qual ponto aqui? Não é mais A. Que ponto é que mora aqui a uma distância A de B? Ou, como a gente está fixando o B, B mais A. E do lado de cá, que ponto que eu tenho aqui? B menos A. Porque A é a distância, é o tamanho, né? Então, eu andei A para a direita ou A para a esquerda a partir do B. Obtendo, então, todo esse intervalinho aqui. Ó. Então, note que não tem o igual, então por isso que é uma bolinha aberta. Se tivesse o igual, seria uma bolinha fechada aí. E todo mundo que está nesse intervalo. Então, dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer que o x pertence a esse intervalo. Ou seja, o x é maior do que b menos a e menor que b mais a. Certo?
Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo desse aqui que aparece em cálculo. Tá? Que eu já até falei que eu ia fazer hoje, né, para o pessoal da Civil. Antes disso, vamos só ver o que seria se fosse maior. Então, módulo de x menos b maior do que a. O que significa isso? Significa, então, que eu estou buscando todos os números reais x, cuja distância até b é maior do que a. Né? Então, aqui na retinha real, vou ter o número b, vou ter o b mais a, vou ter o b menos a. E aí, quem são os números reais cuja distância até b é maior do que a? É todo mundo que mora para cá, né? Porque se eu pegar um número para cá, a distância dele até b, tá vendo que é maior que a? Porque esse tamanho aqui é a. Esse tamanho aqui é a. Então, se eu pegar qualquer número para cá, né? Então, a bolinha aberta aí, porque não tem o igual, todo mundo aqui, ou todo mundo para cá, vamos ter que a distância desses números até b são maiores do que a. Então, dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer que o x é menor que b menos a, ou o x é maior que b mais a. Certo? Aí, o que acontece? Né? Qual que é esse exemplo, né, que eu falei para vocês que aparece no curso de cálculo? Quando a gente vê a definição de limite. O pessoal da oceanografia, da engenharia ambiental, já viram a definição de limite? Hoje? Nossa, então estamos páreo a páreo aí, então, sem combinar com o Ivan. Né? Também defini hoje, né? A aula de hoje que foi sobre limites. Aí lá na definição de limite, né, qual que é o mantra que o aluno de cálculo tenta decorar da definição de limite? Né? Para todo epsilon existe um delta tal que o módulo de x menos a é menor que deltas, né? Implica que o módulo de f de x menos l é menor do que epsilon. Né? Esse que é o mantra, a definição do limite, né, que aparece nos cursos de cálculo. Mas nada mais é, tá vendo o que é? Módulo de alguma coisa menos outra? Né? A definição de limite é assim, ó. Para todo epsilon maior que zero, tem que existir um delta também maior que zero, que se o módulo de x menos o a, que é o ponto onde o x está se aproximando, é menor do que delta, então o módulo de f de x menos l, que é o valor do limite, é menor do que epsilon. Né? Já viram lá o pessoal da oceanografia? Viu esse mantra da ambiental também? É? O que significa isso? Olha só, vamos traduzir? Vamos traduzir o que significa isso. Ó. Quando a gente fala que o módulo de x menos a é menor do que delta, ó, o x é a variável. O a e o delta são números dados, são valores ali. Né? Ó, que situação que a gente está? Não está uma situação dessa? Ó? X menos um número menor que outro número? Quais são os x que satisfazem isso aqui? Ó? Todo mundo que tiver entre o número que aparece aqui menos esse, o número que aparece aqui mais esse. Então, dizer isso aqui é dizer que o x está entre quanto e quanto? Entre a menos delta, tá vendo? O daqui menos esse. E o daqui mais esse. Ou seja, a mais delta. Né? Ou seja, ele está falando que a distância de x até a é menor que delta. Significa que o x mora nesse intervalinho. A menos delta, a mais delta. Que a gente costuma chamar isso de vizinhança de a. Eu peguei o a, andei um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Que pouquinho é esse? Chamei de delta, essa letra grega delta. E o que significa isso? Da mesma forma, dizer que módulo de f de x menos l é menor que epsilon é a mesma coisa que dizer que o f de x dista de L menos do que epsilon. Ou seja, que o f de x mora onde? Está entre quanto e quanto? Entre esse menos esse, então entre L menos epsilon, e esse mais esse, ou seja, L mais epsilon.
né? Que é esse intervalinho centrado em L. L menos epsilon, L mais epsilon. Né? Obtendo aí toda essa vizinhança do L. Né? L descia um pouquinho, subiu outro pouquinho. Que pouquinho esse? Epsilon. Né? Chamou esse pouquinho com essa letra grega epsilon. Beleza? Viram então como que a gente pode olhar para uma inequação envolvendo módulo e interpretar isso como distância? Né? Como a gente fez aqui? Ok? Claro, hoje tiveram a primeira aula, então ainda tá doendo, né? Ainda está machucando, né, a ferida, né, de ter visto o limite, né? Mas calma, aos poucos vocês vão digerindo, tá? Beleza. Então, exemplos, ó. A distância de menos 4 até 3, quanto que é a distância de menos 4 até 3? É o módulo de menos 4 menos 3 ou de 3 menos menos 4, não é? Então, ó, módulo, deixa eu tirar o cursor aqui, que ficou bem na frente. Então, módulo de 3 menos menos 4. Menos com menos? Mais. 3 mais 4, 7. Módulo de 7, 7. Então, a distância do menos 4 até o 3 é 7. Por quê? Tem 4 da parte negativa mais 3 da parte positiva. Totalizando aí o 7. A distância de 2 até 23, dá quanto? 21. Por quê? É só positivo. Então, você poderia pegar aí módulo de 23 menos 2, 21. Módulo de 21, 21. E qual que seria a distância de menos 7 a menos 12? 5. Né? Então, pega aí módulo de menos 12 menos menos 7, menos com menos, mais menos 12 mais 7, menos 5. Módulo de menos 5, 5. Tá vendo? Conseguimos calcular a distância entre dois números através do módulo. Tá? Futuramente, pessoal, só dando um spoiler aqui, né? Futuramente, vocês vão ver distância no plano. É um futuro não muito longo, né? Eu acho que até já devem estar até vendo em GA. Né? Estão vendo já em GA a norma de um vetor? Ainda não? Então, quando vocês chegarem lá, falarem de norma, como que é a notação de norma? 2 barrinhas. Que é a mesma ideia desse, só que agora, como mora no plano, né, 2 dimensões, é a barrinha dupla aí, para indicar a norma. E a norma de um vetor vai ser o quê? A distância do ponto final até o inicial. E depois, quando vocês quiserem achar a distância entre dois pontos quaisquer do plano, vai ser o quê? O módulo de um, das coordenadas de um, menos a coordenada do outro. Exatamente a extensão da ideia de distância da reta. Né? Então, só para comentar com vocês que tem essa ligação com a norma lá em GA, né? Que vocês estão vendo, vão ver. Né? Então, aqui vai ter exatamente aquela ideia, né, que eu abri ali dos módulos, tá? Então, dizemos que o módulo de B menos A é menor que um número K, se o B menos A estiver entre menos K e K, e, consequentemente, o B está entre A menos K e A mais K, tá? Isso aqui eu vou passar mais rápido, porque é exatamente o que a gente fez lá, só que com outras letras, tá? E a mesma coisa acontece se o módulo de B menos A for maior do que K, então a gente pode ver que o B tem que estar nesse intervalo menor que A menos K ou maior que A mais K, né? Vendo como distância. Muito bem. E daí a gente viu que nem sempre vale a igualdade, né? O módulo não pode quebrar na soma, né? A gente fez o exemplo ali do menos 2 e 4, né? Vimos que o módulo de menos 2 mais 4 é diferente do módulo de menos 2 mais o módulo de 4. Mas tem uma desigualdade aí que eles satisfazem, que é a chamada desigualdade triangular. Então, se eu tenho dois números reais quaisquer, o módulo da soma vai ser sempre menor ou igual o módulo de um mais o módulo de outro. Né? E isso, por que chama desigualdade triangular? Porque vem exatamente do triângulo. Né? Então, se a gente está aqui no plano cartesiano, né? Se eu pego aqui um número A, vamos supor aqui que é A, e aqui eu pego um número B, menorzinho aqui. Né? Então, veja só, se a gente marcar aqui esse ponto de coordenadas AB,
Agora usando um pouquinho lá de GA, de vetores. Então você tem aqui um vetor A, certo? E esse vetor aqui, que vetor é esse? É o vetor de tamanho B, não é? Esse tamanho aqui não é o mesmo tamanho desse? Então esse é o tamanho B, certo? A gente não... a norma, né, o tamanho de um vetor, a gente não chama de módulo do vetor? Por que será que recebe o nome de módulo, né? Porque tem exatamente o tamanho, é como o módulo que a gente definiu aqui. Então esse tamanho desse vetor mede módulo de A. O tamanho desse vetorzinho aqui mede módulo de B, certo? Agora, o que acontece com a soma? Como que eu somo dois vetores? Né? Então, eu pego a partir da origem de um, ando um vetor, depois desse ponto final eu ando o outro vetor, não é? Então, quem seria o vetor A mais B aqui? Anda por A, depois, no ponto final, anda por B. Obtendo, então, esse vetorzinho aqui. Deixa eu fazer até de outra cor. Não é? E qual que é o tamanho desse vetorzinho? É o módulo desse vetor. Ou então, o módulo do vetor A mais B. Tá vendo que a gente gerou aí um triângulo retângulo? O que acontece? Qual que é a condição de existência de um triângulo? Para que um triângulo exista, se eu somar a medida de dois lados, isso tem que ser maior ou menor que a medida do terceiro lado? Se eu somo dois lados de um triângulo, isso tem que dar mais ou menos que o terceiro lado? Mais. Por quê? Senão não fecharia, né? Pega aí um lado, aí pega um tamanho aqui, aí não fecha. Se a soma desses dois não dar mais que o terceiro lado, não vai fechar, não vai formar um triângulo. Então, isso é uma condição de existência de um triângulo. Então, quer dizer que se eu somar esse tamanho mais esse tamanho, tem que dar maior ou menor que esse? Maior. Não é exatamente o que está escrito aqui? Se eu somar o módulo de A mais o módulo de B, isso não tem que ser maior ou igual ao módulo de A mais B? Por isso se chama desigualdade triangular, porque vem do triângulo. Beleza? Dúvidas, perguntas até aqui? Muito bem. Continuando, então. Vamos lá. Então, vamos aos exercícios, né? Então, vou passar a lista aí. Tá? Quem não tiver com o nome na lista, tá, pessoal? Escreve embaixo o nome, tá? Depois se inscreve lá, porque aquele formulário da inscrição ainda está aberto. Então, só se inscreve lá para eu ter todos os dados, e-mail, para colocar lá no grupo, CPF, para depois gerar o certificado. Sim. Isso, manda, que talvez eu acrescentei algum e-mail de fora e aí dá esse problema. Se você já tiver o e-mail da UFPR, manda com ele que é mais fácil de acrescentar lá no Teams. Beleza? Melhor, que às vezes talvez não vejo a chamada e vai ficando. Vamos lá, então. Então, primeiro exemplo, a gente tem aí, então, resolva módulo de 1 menos 3x menor que 5. Então, de novo, a gente pode usar exatamente a mesma ideia de resolução que a gente usou lá para resolver aquele exemplo que a gente fez no finalzinho da aula passada, né? Abrindo o módulo, dividindo quando que o módulo é positivo, quando que o módulo é negativo, né? Módulo não, né? Quem está dentro do módulo é positivo e quando o cara que está dentro do módulo é negativo. A outra ideia, então, é usando as propriedades que a gente viu hoje, né? Então, ó, qual que é a ideia que a gente teve lá? Qual que é a propriedade que a gente fez? A gente não falou que módulo de x menor do que a, que é essa que a gente acabou de apagar aqui, isso aqui significa a mesma coisa que dizer que o x está entre menos a e a? Não significa a mesma coisa? Então, eu posso resolver esse carinha aqui usando essa propriedade, né? Então, significa o quê? Dizer que o módulo é menor que 5 significa dizer que o que está dentro do módulo está entre
menos 5 e 5. E aí você elimina o módulo e você consegue resolver sem módulo, né? Então vamos lá. Então ficaria 1 menos 3x está entre menos 5 e 5, usando exatamente essa propriedade com 5 no lugar do A. Nos livramos do módulo, né? Agora, como que eu resolvo? Aí depende. Como a gente está numa situação que eu tenho só um membro com x, os outros dois membros não têm x, então eu consigo resolver os três ao mesmo tempo. Mas se eu tivesse x em mais um membro, aí não tem como, porque quando a gente tenta eliminar de um, aparece no outro. Então aí teria que separar em dois casos. Pega um, esses dois membros faz, depois faz esses dois membros e depois faz a intersecção dos dois resultados. Mas como aqui só tem x no meio, então podemos resolver os três, usando os três membros ao mesmo tempo. Então vamos lá. Quero deixar só x aqui no meio. Então eu preciso sumir com esse 1. Então o que eu preciso fazer para sumir com 1? Subtrair 1 de todos os lados. Isso aqui é como uma balança. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro para manter o equilíbrio. Então, você precisa tirar 1. Menos 1, em todos os termos. Menos 5 menos 1, menos 6. Aqui no meio vai ficar 1 menos 1, 0. Por isso que ele some aí do meio. Menos 3x. 5 menos 1, 4. Cuidado, pessoal. Esquecer dessa ideia que você tem que fazer em todos os membros, porque geralmente a gente fica acostumado, passa para o outro lado, fazendo operação contrária, né? E aí quando tem 3 aqui, você passa para um lado só e esquece de passar para o outro. Aí dá errado. Cuidado aí. Então, note que eu operei dos dois lados aqui, para fazer isso. Beleza. Quero isolar o x. Falta eliminar quem, então? O menos 3. O que o menos 3 está fazendo com o x? Multiplicando. Então, eu vou precisar fazer o que para ele sumir? Dividir. Então, eu vou dividir por menos 3. Quem? Todos os membros. Então, divide por menos 3 todos os membros. Como vai ficar? Deixa eu apagar aqui a propriedade, que a gente já usou. Então, divide por menos 3 de todos os lados. Então, vai ficar menos 6 dividido por menos 3. Menor? Maior. Por quê? Toda vez que a gente divide ou multiplica por um número negativo, a gente inverte o símbolo da desigualdade. Então, se estava menor, passa a ser maior. Ok? Daí, menos 3x dividido por menos 3, vai ficar só x, né? Que aí vai ficar menos 3 dividido por menos 3, que é 1. Inverte aqui também. E aí a gente vai ter 4 dividido por menos 3. Então, simplificando, menos com menos, mais 6 dividido por 3, 2. E desse lado, mais com menos, menos 4 terços. Já está na forma redutível. Então, qual que é a solução? O x tem que pertencer a qual intervalo? Cuidado na hora de escrita, tá, pessoal? Que aqui eu mantive... A gente sempre começa na hora de escrever o intervalo do menor para o maior. Não faz sentido você pegar aqui e falar isso aqui, ó. Não faz sentido você escrever isso aqui. Por quê? Porque você sempre tem da esquerda, para a direita. Não tem como falar, são os números maiores que 2 e menores que menos 4 terços. Que números são esses? Não existem. Tem como o número ser maior que 2 e menor que o número negativo ainda, ao mesmo tempo. Então, cuidado aí na hora de responder, fazer a solução final. Então, o x tem que morar aí no intervalo de menos 4 terços até 2. Intervalo aberto, porque eu não tenho o igualzinho aí. Dúvidas? Perguntas? Beleza? Próximo exemplo. Módulo de x ao quadrado mais 3 maior que 3. Note que nesse caso em específico não seria interessante elevar ao quadrado dos dois lados, Porque aí seria um polinômio de grau 4. Mas mesmo assim não seria qualquer tipo de polinômio de grau 4. Ainda ficaria uma biquadrada. Ainda daria para resolver, mas melhor evitar,
Vamos lá. Então, esse eu vou usar a mesma propriedade, só que agora, em vez de ser menor do que um número, agora vai ser maior do que um número. Né? Então, vamos lá. 2. Então, queremos encontrar quais são os x, tal que x ao quadrado mais 3 é maior que 3. Qual que é a propriedade que a gente tem? A propriedade que a gente tinha lá era a seguinte, né? Módulo de x maior do que um número a. Era quem que satisfazia essa propriedade? Todo mundo que estava abaixo do menos a ou acima do a, não era? Então, eu posso aplicar isso aqui. Ou seja, esse carinha aqui, ó, eu vou ter dois casos. Ou esse carinha que está dentro do módulo é menor do que menos 3, ou esse carinha que está dentro do módulo é maior que 3, não é? Assim, usando essa propriedade, no lugar do x aqui eu tenho x ao quadrado mais 3. Então, ou esse x quadrado mais 3 é maior do que 3, ou menor que menos 3. Então, daqui a gente vai ter dois casos. Então isso aqui implica que x quadrado mais 3 é menor que menos 3, ou x ao quadrado mais 3 é maior do que 3. Agora, pensa só. Para qual valor de x, x ao quadrado mais 3 é menor que menos 3? Vamos ver? Vamos ver. Então, vamos lá. Primeiro caso, ó, vamos separar aqui, então, nesses dois casos para estudar eles separados. E depois a gente sabe que é ou. Então, se é ou, vai ser a união dos dois resultados, né? Então, primeiro caso aí, temos x ao quadrado mais 3 menor que menos 3. Então, eu quero isolar o x, né? Então, passa esse x para cá. Então, eu vou ficar com x quadrado menor que o 3 está somando, passa subtraindo. Menos 3, menos 6. Quais são os números reais que ao quadrado é menor que menos 6? Nenhum, né? Porque não tem como um número ao quadrado dar um número negativo. Então, significa que aqui não tem nenhuma solução dessa equação nesse caso. Então, aqui é o conjunto vazio. Né? Então, não existe x real satisfazendo a equação. Certo? Essa equação aqui, do primeiro caso. Então, vai sobrar só a solução do segundo caso. No segundo caso, o que a gente tem? Temos x ao quadrado mais 3 maior do que 3. Né? Aí aqui a gente tem duas alternativas. Ou você isola o x quadrado e analisa quais são os números que aquele x quadrado é maior, ou você joga tudo para o mesmo lado e estuda o sinal desse polinômio de grau 2, né? Essa parábola. Aí tanto faz a escolha que a gente faça aí, tá? Então, olha só. Se a gente passar lá o 3 para o outro lado, ele está somando, passa subtraindo. Então, vai ficar x ao quadrado maior que 3 menos 3? 0. Quais são os números reais que ao quadrado são maiores que 0? Todo mundo, exceto o 0. Né? Porque note que não tem o igualzinho aqui, né? Então, todo número ao quadrado é positivo, exceto o 0, porque o 0 vai ser 0, o 0 ao quadrado. Né? Exatamente. Aqui você pode tirar a raiz porque é tudo positivo. Só cuidado, por exemplo, aqui eu não posso tirar a raiz. Né? Porque ficaria a raiz quadrada de menos 6. Então, só cuidado aí. Então, daqui a gente tira aqui o x pertence aos reais, exceto o 0. Já viram essa notação? R estrela, um asterisco aqui em cima, significa que esse aqui é o conjunto real, né? Ou seja, x pertence aos reais menos o 0, tá? Que é o mesmo conjunto. Em vez de escrever R menos o 0, a gente escreve R estrela aí
para indicar o conjunto dos números reais menos o zero. Dúvidas? Perguntas? Ah, professor, como que funcionaria se a gente jogasse para o mesmo lado e analisasse o sinal? Vamos fazer essa alternativa? Né? Para mostrar os dois caminhos que a gente poderia seguir aí. Então, olha só. Se a gente pegasse... Ah, professor, eu acabei não me atentando, né, nessa primeira equação, e aí eu joguei tudo para o mesmo lado, estudei o sinal. Está errado? Não. Mas olha só o que vai acontecer se a gente estudar o sinal aqui. Ó. Vamos fazer desse aqui também. No primeiro caso, se ao invés de a gente isolar o x², se a gente jogar tudo para o mesmo lado aqui, o que vai acontecer? Esse cara está subtraindo, né? Menos 3 vai passar para cá, somando, não é? Então, vamos ficar com x², 3 mais 3, 6, menor que 0. Não é? Lembra que a gente falou que se um lado for 0, significa que eu estou querendo estudar o sinal do outro, não é? Então, eu estou querendo estudar o sinal desse polinômio de grau 2. Então, vou fazer aqui a retinha. E aí, o que eu preciso saber para estudar o sinal? O coeficiente A, para saber se a concavidade é para cima ou para baixo, e as raízes. Quais são as raízes? Ou seja, quais são os números reais que transformam isso aqui no zero? Bom, vamos fazer delta, né? Por Bhaskara. Então, delta é b². Quanto vale b aqui? 0. Então, 0² menos 4 vezes A vezes C. Certo? Então, quanto que vai dar aqui? Vai ficar 0 menos 6 vezes 4? 24. Então, vai ficar menos 24, que é um número negativo. Então, delta é negativo. O que significa isso? Não tem raiz real. Se não tem raiz real, significa que não cruza nem encosta o eixo x. Mas o coeficiente A é positivo. Então, você sabe que é uma parábola de boca para cima. É de boca para cima, não encosta o eixo. Então, como que vai ser o gráfico? Vai ser assim, ó. Não vai encostar. Então, qual que é o sinal? Sempre... Qual que é o sinal aqui? Sempre positivo, não é? Porque o gráfico está acima do eixo. Então, sempre positivo. E aí, o que o nosso sinal está pedindo aqui? Eu quero saber quais são os pontos onde essa parábola é negativa. Quais são os pontos onde é negativo? Nenhum, porque deu só positivo, então não existe. Certo? Então, essa seria uma alternativa a essa análise que a gente fez aqui. Tá? E no segundo caso? Como ficaria aí? No segundo caso, joga tudo para o mesmo lado aqui, ó. Então, vai ficar x² mais 3. Você tem o 3 aqui, passa para o lado de cá, fica quanto? Passa para cá, subtraindo. Então, vai ficar 3 menos 3, 0. Então, vai ficar só x² maior que 0, certo? Então, eu quero saber quando que o x² é maior que 0. Bom, esse eu não preciso nem fazer Bhaskara, né? Sabemos que a única raiz é o zero, é a parábola clássica lá, passando pela origem, né? Então, temos aqui o eixo e sabemos que a parábola ela encosta no eixo x somente aqui no zero, é tangente. Então, aqui, esse pontinho aqui é exatamente o zero. Aí, o que acontece? Qual que é o sinal da parábola aqui? Positivo, né? Porque o gráfico está acima do eixo. E aqui? Positivo, porque o gráfico está acima do eixo. E o que eu quero? Quando é positivo. E quando que é positivo? Aqui e aqui. E lembra que a gente só se pergunta, e aqui? Inclui ou não inclui? Não inclui porque eu não tenho o igual. Por isso que o único ponto que a gente tira aqui é o zero. O restante vai dar positivo. Vai satisfazer a equação. Ok? Dúvidas? Perguntas? Então, continuamos na próxima aula.